Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover e dessa vez um dos maiores mistérios que já surgiu, compartilhando conhecimentos e também as novas informações que vem surgindo agora no mangá de Black Clover. A gente conseguiu entender um pouco mais, porque bem, Asta é o protagonista do anime do mangá e também a pessoa que a gente mais conhece. Ao mesmo tempo a gente não sabe nada sobre ele e sobre seus poderes. O passado do Asta até esse momento é um grande mistério, e de onde vem os seus poderes realmente também é. Então a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, vamos entender melhor tudo que tá rolando em Black Clover. Mas antes, pessoal, da gente seguir com o vídeo, eu quero falar com vocês sobre a Crunchyroll, onde você pode assistir vários animes. Bem, galera, na Crunchyroll tem uma parada muito legal chamada Simulcast, ou seja, quando os animes lançam no Japão em apenas um curtíssimo período de tempo já tá legendado e tá disponível pra gente assistir. Black Clover, por exemplo, tá no catálogo de Simulcast, aí você pode assistir após o lançamento, e tem vários outros animes também, inclusive dessa temporada de primavera de 2020. Não só isso, como a Crunchyroll também tá trazendo os originais. Várias obras estão sendo trazidas aqui oficialmente pra gente aqui no Brasil, pra assistir em alta qualidade, em uma ótima resolução e bem, de uma maneira super organizada. Afinal tem vários aparelhos que a gente pode utilizar, como por exemplo de celulares até computadores e TVs. Tá tudo disponível pra gente continuar o anime de onde parou e termos nossas listas de forma organizada e o histórico também. Além disso, a Crunchyroll também disponibiliza um catálogo de mangá pra assinante e tem vários mangás em lançamentos que a gente pode acompanhar. Outra coisa muito bacana é que a Crunchyroll tem também animes de temporadas anteriores no seu catálogo, então sempre a gente vai ter um anime pra assistir. Sempre. Tem uma infinidade de animes por aqui. Então não importa o seu estilo preferido de anime, que eu sei que vai ter aqui na Crunchyroll. E também uma coisa muito legal é que eles estão trazendo os animes dublados aqui no Brasil. Sim, como por exemplo Black Clover, que tá sendo dublado pela Crunchyroll e também tem um catálogo de dublagem que tá sempre sendo atualizado. Eu sei que vocês vão curtir demais, então confere o primeiro link aí na descrição, conheça e experimente a Crunchyroll Premium de graça, e aí você vai curtir demais. Pessoal, bem, recentemente a gente tá vendo várias revelações sendo feitas em Black Clover. A gente já começou a entender um pouco mais sobre o passado, sobre os protagonistas do anime, principalmente sobre o Yuno, que a gente descobriu tudo que ele viveu. E depois disso todo mundo já sabia que logo seria a vez do Asta, o que realmente estava vindo muito rápido. Recentemente a gente viu até mesmo uma aparição da sua mãe, e tudo deixou muitas coisas em aberto, porque assim, a mãe do Asta apareceu em um momento onde seus sentimentos estavam à flor da pele, e ele estava se lembrando do dia mais duro da sua vida, no dia que ele mais sofreu. E naquele ponto, uma grande maldade surgiu em seu coração. Acontece que o Asta era apenas um bebezinho, mas mesmo assim ele estava vendo a sua mãe ali. Como isso estava acontecendo? Aquela realmente é uma memória daquele garoto, como tudo isso aconteceu. E agora sim, tudo isso pode estar diretamente ligado ao demônio do Asta e a sua família também. A família do Asta pode estar diretamente ligada ao mundo dos demônios. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como a gente tá vendo atualmente em Black Clover, o Asta tá sempre carregando aquela bandana que tem aquele símbolo marcado em sua testa. Este símbolo tinha sido deixado de lado por um tempo, mas depois surgiu, depois do time skip. Asta voltou com a bandana não só dos touros, como com aquele símbolo de volta. E depois disso, a gente também tava vendo esse símbolo aparecendo em outras pessoas, principalmente pessoas ligadas aos demônios, e isso realmente pode significar um ponto que liga o Asta com todo mundo demoníaco. Afinal, o garoto voltou a utilizar aquilo justamente depois que ele aprendeu mais sobre os demônios e sobre as suas espadas também. Como a gente sabe, a espada caçadora de demônio, habitadora de demônio, destruidora de demônios, todas são ligadas a um poder demoníaco. E a antimagia propriamente dita é a magia de um demônio. E se você parar pra pensar, o Asta não chamava suas espadas pelo nome, mas agora depois do time skip ele não só chama ela pelo nome, como elas obedecem o garoto. Ele aprendeu a controlar muito mais o seu poder demoníaco, e depois disso a gente viu que sim, a sua ligação com o demônio aumentou muito. Depois que isso aconteceu, o Asta começou a carregar aquele símbolo, e aquele símbolo pode realmente estar ligado diretamente ao seu passado. Como eu mencionei com vocês, a mãe do Asta e possivelmente o pai do Asta também estudavam sobre demônios, e a mãe do Asta era incrivelmente poderosa. Afinal, quando ela apareceu na lembrança do garoto, ela estava ferida, mas mesmo assim ela estava de pé. Ela se mantinha sorrindo mesmo com o acontecido enquanto chamava pelo seu filho, e já dá pra esperar grandes coisas vindas dela. Acontece que esta era uma memória de Asta enquanto ele era apenas um bebezinho, então pode ser que não seja uma memória ligada diretamente a ele, mas uma memória compartilhada. Talvez o demônio que está com Asta, que surgiu com aquele grimório, não está selado ali dentro mesmo. Aquilo realmente representa um mau agouro, mas não diretamente ligado ao Asta. Sim, na verdade, o demônio do Asta pode estar residindo o garoto desde o início de tudo. E eu vou explicar pra vocês como tudo isso pode estar acontecendo a partir de agora. Vamos lá. Desde o início de Black Clover foi contado pra gente a lenda dos grimórios, o que representava uma folha, 2 folhas, 3 folhas, o bom agouro da 4ª folha e depois, claro, o demônio que residia na 5ª folha. A partir daí a gente já começou a ver o Asta como tendo um poder demoníaco, o que ele realmente tem. Mas ao mesmo tempo a gente ficava pensando nele como um demônio que corrompia aquele grimório, porque bem, foi dito que um demônio residia no grimório do Trevo de 5 folhas e apareceu esse demônio junto ao Asta,
então praticamente estava explicado ali. Mas não, o demônio do Asta pode não ter nada a ver com esse conhecimento que a gente tem. Na verdade, tudo isso já estava completamente ligado a este Grimório há 500 anos atrás, afinal foi corrompido, era o Grimório do Lich que foi corrompido por um outro demônio. A partir daí ele já era um Grimório amaldiçoado do Trevo de 5 folhas, já tinha um demônio residindo ali, um poder demoníaco. Então o demônio do Asta pode não ter surgido ali naquele Grimório, e bem, ele pode ter atraído aquele Grimório até ele. Um poder corrompido para um ser corrompido que já vivia no Asta desde o início. Afinal, aquele demônio pode ter uma ligação direta com aquele Grimório, afinal ele consegue corromper as magias que estão ali dentro e também, é claro, convocar espadas ali. Ele realmente está ligado com aquele Grimório, mas essa ligação pode ter sido construída, criada pela família de Asta. Como eu disse, existe uma possibilidade da família do Asta em si ter sido ligada aos demônios, e pode ser até mesmo que eles estudaram sobre isso, que eles sabiam sobre os demônios e viviam pesquisando sobre este mundo. Afinal, os demônios estão selados há muito tempo atrás, há mais de 500 anos, ou seja, ninguém tem contato com eles, ninguém sabe como convocar um demônio ou algo assim. A família do Asta então poderia estar estudando sobre isso para aprender mais, para saber mais sobre novas magias. Talvez por motivos bons, talvez não, mas eles podem estar buscando o poder do demônio desde o início. Mas a gente sabe que nos últimos 500 anos não tem nenhum demônio vivendo por ali, ou seja, a única pista real que eles poderiam encontrar seria o Grimório corrompido do Lich, e aí se basearia todo o início daquela pesquisa. Eles ficaram estudando aquele Grimório, estudando os poderes deles, estudando como funcionava o corrompimento daquilo e o poder demoníaco vivendo ali. Eles então, depois disso, poderiam ficar fazendo testes e aprendendo mais sobre o poder dos demônios. Afinal, a gente sabe que tem pessoas que têm interesse nesse tipo de poder. A gente tá vendo principalmente a Tríade, que tem demônios andando ao seu lado, e sim, como todo mundo carrega o mesmo símbolo, Dante e também Zenon tem exatamente o mesmo símbolo que o Asta tá carregando na sua bandana. Eles podem ter uma ligação com a família do bebê Asta, ou eles podem simplesmente ter tomado posse de toda aquela pesquisa. Afinal, como a gente sabe, a família do Asta desapareceu e o garoto apareceu na igreja ao mesmo tempo que a Tríade estava emanando poder demoníaco e atacando o reino de Spades. Então, basicamente, a gente não pode deixar de ligar todo o fator tempo. Tudo aconteceu exatamente no mesmo instante, incluindo o aparecimento de Megícula, que foi pra Clover. Ali ela teria encontrado a mãe da Noelle e também, é claro, a avó do Gordon. Então o tempo a gente sabe que bate, mas como assim? Como o Asta teria um poder demoníaco? Bem, a família do Asta pode ter descoberto como trazer um demônio, ou melhor, como criar um demônio. Talvez eles estavam tentando criar uma forma de utilizar o poder demoníaco, de gerar o poder de um demônio. Pode ser pra deter a Tríade, ou pode ser simplesmente pros seus próprios feitos, mas sim, eles podem ou ter gerado um demônio completamente artificial, ou ter removido parte de um demônio do submundo, do outro mundo. Essa conclusão apareceu porque a gente sabe que ninguém conhece o demônio do Asta. Nem a Tríade que escapou há pouco tempo atrás, pouco mais de 15 anos atrás, afinal foi quando eles começaram a se movimentar, nem o demônio que surgiu há 500 anos atrás, que corrompeu o Grimório do Lich. Vamos lá. Quando aquele demônio voltou no presente e enfrentou todo mundo e foi vencido pela galera de Clover, ele entrou diretamente pra dentro do mundo do outro demônio. Bem, pro demônio do Asta. A gente não sabe se aquele mundo está dentro do Asta ou se está dentro do Grimório. Mas depois de um golpe direto do garoto da antimagia, os dois demônios ficaram cara a cara e bem, aquele demônio não reconheceu o demônio do Asta, ao mesmo tempo que o demônio do Asta o chamou de Senpai, ou seja, o demônio do Asta seria mais novo que ele, surgiu depois dele. Ao mesmo tempo que agora no presente a gente viu o demônio do Dante vem da magia do demônio do Asta. O Dante queria saber mais sobre aquele cara, e então foi revelado que nem mesmo ele o conhecia. O demônio do Dante disse exatamente que ele nunca tinha visto aquela magia, nunca tinha visto um poder tão ruim como aquele, um poder que parecia vir de alguém que nem mesmo tinha sua própria magia. Ao mesmo tempo nos foi revelado que antes da Tríade apenas um demônio tinha escapado, e isso foi há muito tempo atrás, há 500 anos atrás, ou seja, o da magia da Kotodama que atacou o Asta e a galera. Então, bem, o demônio do Asta ou surgiu há 500 anos atrás, ou ele era completamente desconhecido, alguém de baixo rank. Da mesma forma, os dois pontos seriam fáceis para serem criados por alguém que estudavam demônios, ou seja, a família do Asta. Não só isso também, como a antimagia não seria algo impossível para ser gerada com pessoas que roubaram poder demoníaco. As propriedades da magia das trevas é realmente muito parecidas com a antimagia, e a família do Asta poderia estar tentando gerar uma magia assim, ou trazer um demônio que tinha esse tipo de poder. Todavia, um demônio precisaria de um receptáculo, e eles podem ter colocado eles diretamente no filho bebê, Asta. Alguém que já para suportar isso não teria magia nenhuma, porque a gente não veio a conhecer mais ninguém que não tinha nenhum tipo de poder mágico. Muitas pessoas tinham pouca mana, mas o Asta realmente não tinha nenhuma, o que ninguém nunca tinha visto algo assim. Eles diziam que pareciam até mesmo coincidência, uma coincidência muito bem feita do destino, mas essa coincidência pode ser exatamente ligada pela família do Asta. Afinal, a gente volta para as teorias atuais, onde, bem, vocês mostraram algo que eu não tinha notado. Eu tinha mencionado em outros vídeos há mais de um mês atrás que o Asta poderia ter um demônio chamado Astaroth, e bem, isso seria algo muito fácil de se encontrar em Black Clover porque o autor sempre faz isso. Ele pega o nome do usuário e liga diretamente com o poder que tem nele, como por exemplo o Yami, que usa Yami Mahou, e a gente vê muitas magias assim. Nos animes sempre o nome do usuário pode significar o tipo de poder que ele usa, como por exemplo o Fuego Leon Vermilion. Fuego, bem, deu pra entender. Então eu mencionei que Astaroth poderia ser o nome do demônio do Asta, e sim, faria sentido ele estar dentro do Asta, uma divisão dos nomes. Mas aí vocês começaram a falar que talvez o nome do demônio do
Asta seja apenas Roth e os dois sejam apenas um. Uma ligação que formava Astaroth, um meio humano e meio demônio. E realmente isso faria sentido, uma ligação feita pela família do Asta, talvez algo assim. Afinal, foi dito pelo demônio de Dante que o demônio que estava dentro do Asta não tinha muito poder mágico, que era um poder completamente diferente dos usados no mundo demoníaco, enquanto o Asta não tinha poder nenhum. Os dois estavam sempre se completando, aquele demônio precisava de um corpo físico e ele tinha um Asta, enquanto o Asta precisava de um poder e ele tinha aquele do demônio. Basicamente, o Asta não teria nascido sem nenhuma magia, na verdade ele estaria com sua magia adormecida dentro dele. O demônio que despertou quando o Asta tinha 15 anos, a idade para receber o seu Grimório. Naquele ponto, o demônio do Lich, que seria responsável por toda a pesquisa, teria surgido pro garoto, e assim a união dos dois realmente começou oficialmente. Isso faria mais sentido do que um Grimório surgindo do nada. Afinal, o demônio simplesmente apareceu pro Asta, como quem não queria nada, simplesmente surgiu ali. Se ele tava dentro do Grimório sem ter um corpo físico, como ele localizou exatamente aquele garoto? Realmente faz muito mais sentido se ele estivesse dentro do Asta desde o início. E aí, procurando mais, eu vi que essa teoria do Astaroth é bem famosa. Na verdade, essa divisão dos dois é feita desde 2016. Sim, faz muito tempo que a galera comenta sobre isso nos fóruns e, bem, com os acontecimentos atuais do mangá, onde ninguém conhece o demônio do Asta, faz muito sentido a família dele ter feito tudo isso. Talvez pra esconder esse demônio, pra impedir que outras pessoas pegassem aquele poder, ou talvez, é claro, pra criar o seu filho com a magia mais poderosa existente, a anti-magia. Então, neste ponto atual do mangá, tudo indica que a família do Asta tem sim uma ligação com os demônios, e que, claro, o Asta pode ter nascido com aquele demônio desde o início. A gente sempre falou que ele estava dentro do Grimório, porque, bem, foi o que o autor fez a gente tentar entender, mas depois quando ele revelou de onde realmente veio aquele Grimório e por que a lenda chamava de um Grimório demoníaco, a gente nem mesmo voltou a pensar nisso. Aceitamos que era porque o demônio vivia dentro daquele Grimório, mas não foi, a gente conhece a lenda e não é por isso. Agora, com Dante dizendo que ele é possuidor de um poder demoníaco, que o demônio está dentro dele, a ponto dele poder entrar pra conversar com o demônio, e também, é claro, aumentar os níveis do poder demoníaco dentro dele, a gente já sabe que a ligação é muito maior do que simplesmente estar num Grimório. Asta possivelmente nasceu com um poder demoníaco já dentro de si, e esse seria o motivo pra desde bebezinho ele nunca ter apresentado nenhum poder mágico. Mas isso é o que tudo tá indicando pra gente, são algumas teorias e previsões que vocês compartilharam nos comentários dos vídeos e, bem, eu espero muito que vocês tenham gostado de ver isso no vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!